Eu quero compartilhar com você nessa noite da Palavra de Deus com o tema Deus conhece as tempestades. Vai ser projetado ali para nós. Deus conhece as tempestades. E a gente vai perceber o quanto o Senhor é um Deus que está atento às tempestades da vida que a gente passa no nosso dia a dia. Eu vou me basear em Atos, no capítulo 27, o verso 20, que diz assim: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Esse texto aqui fala da viagem missionária de Paulo. Rapaz, se tem uma pessoa que eu não andava de barco na minha vida, era o tal do Paulo. O Paulo viajava de barco, rapaz, não dava certo. Se eu fosse ele, desistia. Que a Bíblia conta alguns naufrágios com Paulo. Paulo não se dava muito bem com o mar. E aqui é mais uma história que ele estava, então, tinha sido preso, estava sendo transportado para um outro lugar, e estava com ele uma turma no barco, e no meio da tempestade, há 15 dias, eles estavam vivendo uma tempestade terrível. Então o barco iria quebrar, ia afundar, e o povo desesperado. Então Deus fala com Paulo para ficar tranquilo, que apesar de ele estar na tempestade, o negócio ia chegar ao destino que foi combinado. E nesse meio tempo, no meio da tempestade, Deus coloca algumas pessoas para ajudar Paulo, para tratar com Paulo. Então Paulo começa a oportunidade de também pregar o Evangelho no meio de uma tempestade. Então eram 15 dias dessa tempestade terrível que eles estavam vivendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar de barco e pegar uma tempestade em alto mar, né? Um cruzeiro. Eu ainda não fiz, eu ainda não tive coragem de viajar de cruzeiro. Mas eu estava vendo outro dia no Instagram, o camarada num cruzeiro, no meio de uma tempestade, voando cadeira, voando barco, a pessoa sendo jogada para um lado, a piscina, eu falei, nunca que eu vou entrar nesse negócio aí não. Nem que o Roberto Carlos cante, eu vou andar num cruzeiro, porque não dá certo esse negócio. Então deve ser algo terrível, e Paulo então estava vivendo esse contexto terrível de uma tempestade. Então ele começa a ouvir Deus falar com ele, e eu quero dizer para você, conhecer Deus na tempestade é um processo da nossa vida. É muito interessante, um dos instrumentos para revelar o coração de Deus são as tempestades. As tempestades, elas são inevitáveis. Ela nos dá a oportunidade de conhecer um pouco o coração de Deus. Deus não deixa a gente sozinho na tempestade. Parece que a gente está sozinho. Eu não sei quando você está enfrentando uma tempestade na sua vida, quando o mar está revolto na sua vida, quando a história da sua vida está confusa, dá uma sensação de estarmos sozinhos, sem ninguém. Mas é nessa hora que a gente tem a oportunidade de conhecer o Deus que tem o controle da tempestade. A Bíblia vai contar a história de que Jesus estava no mar certa vez, e a tempestade estava jogando o barco para um lado, para o outro, e Jesus mandou: aquieta, mar, aquieta. E os discípulos falaram: quem é esse que até o mar te obedece? Esse é o Deus da tempestade. Esse é o Deus que no meio dos turbilhões da nossa vida, das circunstâncias da nossa vida, está no controle da história. Aparentemente, se você começa a ler esse texto, parece que não vai dar certo para Paulo, mas Deus estava no controle da história. E nesse texto da história, haviam 276 homens que enfrentaram essa grande tempestade e sobreviveram, nenhum deles se perderam. E se você estivesse lendo no início desse texto, você fala: agora não vai dar certo. Eram 14 dias com fome, era um desespero, medo, o mar revolto, e não tinham mais esperança de ter solução. E é nessa hora que Deus entra na história e traz esperança não só a Paulo, mas também àqueles homens. Mas o que a gente aprende com isso nessa noite? O que eu e você podemos tirar de lição para a nossa vida? A primeira coisa que Deus trabalha em minha vida nas tempestades, colocando pessoas certas no lugar certo, no momento certo. Se você ler o verso de 1 a 3, a primeira providência de Deus na vida daqueles que vão passar por uma grande tempestade é preparar antecipadamente verdadeiros amigos. No meio da tempestade, Deus prepara pessoas para te ajudar. Deus levanta pessoas. De onde saiu um centurião? Se você ler esse texto, havia um centurião que não somente trata Paulo com dignidade, com gentileza, mas entrega ele a um amigo numa cidade próxima chamada Sidom. Deus já coloca no meio da tempestade na vida de Paulo um homem que ia ajudá-lo. Era um centurião que ajuda Paulo, além de tratá-lo bem, prepara para ele estar numa outra cidade.
Quantas vezes você foi amparado por pessoas que nunca viu? Quantas vezes agiram como se fosse da sua família? Quantas vezes você passou por um momento difícil na sua vida e alguém te ajudou, se não Deus colocou alguém? Eu lembro uma vez que eu tive uma crise renal. Eu não sei se você já tive uma tal de crise renal, tal de pedra nos rins. Gente, diz que aquilo é quase a dor do parto. E eu estava no centro do Rio de Janeiro, dentro do ônibus, comecei a sentir uma pontada. Mas o que é isso? Daqui a pouco parece que aquela pedra começou a se mover. Gente, você vai se contorcendo, você vai mexendo de um lado, e a pedra, quanto mais ela anda, mais dor vai dando, e você não sabe se chora, se grita, se esperneia, se joga na parede, e você começa a sentir aquela dor. Eu estava em pleno centro do Rio de Janeiro, não conhecia ninguém no ônibus, e o ônibus passando, eu toquei, puxei aquela cordinha, eu não sei como chama aqui, mas lá chama de cigarra, né? Puxamos a cigarra, o troço berrou, o ônibus parou, e eu achei o hospital Souza Aguiar. Hospital público, o maior hospital do Rio de Janeiro, Souza Aguiar, público. Gente, e gente, e gente, que não acabava mais. E eu gritando de dor, com dor, cheguei lá para a mulher, falei, moça, eu estou com muita dor, preciso ser atendido. E a mulher, gentilmente, uma pessoa educadíssima, disse assim, todo mundo aí precisa ser tratado gentilmente. Eu não sabia se eu gritava com ela, batia com ela, brigava com ela, batia a boca, ou se eu segurava a pedra que estava mexendo no meu rim, e eu estava sentindo dor, e chama um monte de números e menos o seu. E a dor não passa, Até que um momento eu começo a orar, Senhor, eu não estou aguentando, está doendo demais, é uma dor terrível, me ajude, Senhor. Naquele momento passou uma amiga do meu vizinho, que eu tinha visto uma vez. Ela era enfermeira do Hospital Souza Aguiar. Eu nem sabia o nome dela, eu comecei a gritar. Ela olhou para mim, eu parecendo um doido. Você não é amiga do Vaguinho? Vaguinho! E eu com dor. Vaguinho é meu amigo, meu vizinho. Olha, eu estou com uma pedra no rim, não estou aguentando aqui. Ela, calma, você é amigo do Vaguinho? Vaguinho é meu vizinho, meu amigo. Ela me levou lá para dentro, me deram injeção. Aí a pedra se acalmou. Naquele momento, eu vi a mão de Deus no meio de uma tempestade terrível na minha vida. Deus coloca pessoas na nossa vida, Deus coloca oportunidade para alguém vir ao nosso encontro. Quantas vezes somos amparados e não percebemos? Deus nunca pretendeu que estivéssemos numa tempestade sozinhos. Se você pensa que pode viver uma vida cristã sozinho, nunca vai descobrir o Deus da tempestade. Porque Deus coloca pessoas, Deus coloca amigos, Deus coloca desconhecidos, Deus coloca alguma coisa, Ele vai mover os céus para te encontrar, para te ajudar. Deus usa pessoas. A gente precisa clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E isso que fizeram com Paulo. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto para a nossa vida, Deus trabalha em minha vida, nas tempestades, avisando-me quando ela está próxima. De 7 a 10, Paulo começa a perceber a tempestade. Algumas vezes podemos estar indo ao encontro de uma tempestade. E às vezes a gente nem está percebendo. E o Senhor revelou a Paulo, Paulo vai ter uma tempestade. Mas fique tranquilo. Deus tem umas coisas engraçadas, né? Deus deve ter falado, Paulo, você está em alto mar? Deve ter uns tubarões aí? Não se preocupe, porque está vindo uma tempestade. Gente, você fala isso para a gente. Olha só o que Deus fala para Paulo. Paulo, fique tranquilo. Eu acho que a pior coisa é quando a gente manda alguém ficar tranquilo. Olha, eu preciso te falar uma coisa, fique tranquilo. Meu coração parece que vai sair pela boca, né? É o contrário. E Deus fala assim, Paulo, fique tranquilo. Está vindo uma tempestade. Deus então avisa Paulo. E Paulo, que era muito melhor do que a gente, assim ligadão com Deus, tranquilo. E a Bíblia vai dizer que o tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceita conselhos. Deus coloca pessoas para nos alertarem. Não vá por esse caminho. Não vai por aí. Muitas das vezes estamos tão determinados a fazer algo que não ouvimos os avisos de Deus, de uma tempestade chegando. Queremos a nossa vontade, e Deus coloca pessoas para falar, para usar. Olha, aqui vai chegar uma tempestade, cuidado, não vai por aí, está vindo uma tempestade, se prepare. Mas a gente não quer ouvir, a gente quer fazer a nossa vontade. Eu lembro uma vez, que eu estava indo para o seminário, e eu estudava num bairro, que eu só podia pegar um ônibus, porque 2 ônibus era caro, então eu pegava um ônibus, e tinha um túnel, era a linha de trem que passava, vamos tentar visualizar, a linha de trem, e fizeram um buraco para a gente passar por baixo. Era um buraco assim, feito pela prefeitura. E eu estava dentro do ônibus, e eu tinha que ir para o seminário
naquela noite, e eu senti Deus falar no meu coração, não passe por ali. É o meu lado assim meio, né, Deus falando, não passe por ali. E eu falei, mas Senhor, eu tenho prova no seminário. Nem que eu queria fazer a prova, não que eu estava querendo fazer não, porque eu não tinha estudado direito naquele dia, mas não passe por ali. E eu ouvi a voz de Deus. E eu desci do ônibus, olhei aquele túnel e estava escuro. Aí eu falei, não vou entrar nesse escuro, nem que me pague que eu vou entrar nesse escuro aí. E Deus falou, não entra aí. E voltei. Fui para casa, voltei, não fui para a aula, matei a aula naquele dia. Depois eu soube no outro dia que estavam assaltando dentro daquele buraco. Tinha uma tempestade. E se eu não ouvisse? Falei, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa de doido. Não, Deus fala, nos avisa, nos alerta. Olha, não entre por aí. Quantas vezes Deus tem falado com você, não fazer coisas que você prefere fazer? É uma tempestade. Deus está falando, não entre por esse caminho, e você vai, não faça essa escolha, e você faz. É uma tempestade que Deus está te avisando, não entre porque ela vai chegar. Quantas vezes nossos pais nos avisaram para não fazer algo? Mesmo assim, nós fazemos e nos arrependemos. Poxa, se eu tivesse obedecido meu pai e minha mãe. Se tem uma coisa que pega, é o tal da praga de mãe, não é verdade, gente? Não é possível, gente. Parece que ela adivinha, parece que mãe tem um poder. Ela fala, olha, se você fizer isso, você vai quebrar a cara. E a gente é teimoso e faz. Quando minha mãe falava alguma coisa, eu falei, não roga praga não. Não roga praga não. Por favor, que praga de mãe pega. Então não vem com isso não. Mas era a mãe avisando. Mãe, sabe, acho que Deus tem um trato diferente com mãe. E fala de um jeito, não faça, não faça. E toda vez que nós vamos fazer, eu me lembro de uma outra história, eu sou contador de história, né? Eu estava com os amigos e a mãe do amigo meu falou assim, não quero que você vá, falou para aquele amigo meu. E aquele amigo meu, teimoso, resolveu ir. A gente tinha ido, foi jogar bola em algum lugar, e ele caiu e cortou a perna, deu um rasgo. Tive que levar ele para o hospital. E agora tem que contar para minha mãe. Eu falei, a mãe é tua, conta você, meu amigo. Porque ela falou para você não ir, você foi, era uma tempestade. Quantas vezes nós caímos na tempestade, porque não queremos ouvir a voz de Deus? Terceira e última coisa que esse texto nos ensina também, Deus trabalha em minha vida nas tempestades, ensinando-me a limpar o convés. No verso 14 ao 19, eles começaram a limpar o convés, a jogar tudo fora, porque tinha peso morto. Olha, joga fora, senão o barco vai quebrar, o barco vai afundar. Então eles jogaram os mantimentos, jogaram tudo aquilo que era desnecessário para aquele barco, porque o barco iria afundar. E eles começam a jogar fora tudo, até que o barco começou a ficar um pouco mais leve. Tempestade nos ensinam o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena. O que realmente de fato importa. Revela tudo aquilo que está dentro, escondido, nos atrapalhando. A tempestade vai nos revelar muitas coisas desnecessárias que a gente carrega. A gente adora carregar coisas desnecessárias. Você vai viajar 2 dias, fazer uma viagem de 2 dias, você leva 3 malas. Não é assim que a gente faz? A metade das malas volta. A gente adora carregar entulho. A gente adora carregar, catar coisa. A gente não pode ver uma feirinha no lugar que a gente viajou. Compra um monte de cacareco que não vai usar. Imã de geladeira. Ninguém gosta de imã de geladeira, gente. Não dê para ninguém imã de geladeira, porque ninguém gosta. Eu coleciono imã de geladeira. Mas das minhas viagens, não quero que você me dê imã de geladeira. Porque eu compro meus imãs de geladeira. Compre o seu, me dá uma camisa, não compre. Então a gente gosta de carregar coisas desnecessárias na nossa vida. Quantas coisas desnecessárias na vida a gente leva? Às vezes a gente briga por coisas inúteis, que não tem sentido, que não faz diferença. Nossa, nessa hora precisamos fazer uma limpeza no barco e jogar fora tudo aquilo que é carga inútil. Durante a vida, vamos acumulando muitas tranqueiras, coisas inúteis, que somente ocupam espaço no nosso coração. E a gente vai acumulando, vai acumulando. Podemos enumerar tantas coisas. Às vezes, mágoa. Acumulamos mágoas. A gente tem que lutar com isso, porque isso dá em nós. Eu me lembro quando eu era criança, eu ganhei um ovo de Páscoa. Olha só como eu acumulei mágoa. Tinha um homem lá no meu bairro, todo bairro tem um doido, né? Todo bairro tem um bêbado, todo bairro tem um doido. E aquele doido, quando eu era criança, roubou o meu ovo de Páscoa. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade.
Eu falei para ele, eu vou crescer. Eu vou crescer. E eu já estava com mais ou menos 17 anos, encontrei com aquele doido. Dei uma coça nele. Ele, por que você está me batendo? Porque quando eu tinha 8 anos, você roubou meu ovo de Páscoa. Então, eu estou te batendo. Olha quanta mágoa no coração, durante mais 8 anos levando no coração. Quantas coisas a gente vai levando, brigas, quantos rancores, que a gente vai levando na nossa vida, rancores com a pessoa. Às vezes a pessoa nem está lembrando mais, e a gente está, eu não falo com fulano, não falo com Ruth, não gosto de Ruth. Por quê? Eu não me lembro mais, mas eu não gosto da Ruth. Às vezes a gente nem lembra mais, e a gente está carregando tantos entulhos no nosso coração, e perdemos a oportunidade de ver o melhor de Deus na nossa vida. E Deus nessa noite nos fala, limpa o seu coração. Joga fora tudo aquilo que não presta, que está te prendendo, que está te escravizando. Ao atravessarmos a tempestade, você precisa limpar o convés do seu barco. Se você não limpar o convés do seu barco, a tempestade vai ser muito pior. Deixe tudo aos pés de Jesus. Joga fora aquilo que te magoa, aquilo que te maltrata. Como está a sua vida? O seu convés está limpo? Será que não há entulho demais? Peso demais? Embaraço demais para uma tempestade? Porque para passar uma tempestade, a gente tem que estar leve, para poder ouvir a voz de Deus. Porque senão a gente não ouve. Está tanta coisa no nosso coração entulhado, tantas lutas no nosso coração, tanta coisa que nos machuca, que são reais. Eu entendo, são reais. Mas não deixe isso dominar e controlar a sua vida. Deixe Deus guiar o seu barco na sua vida. Você não está sozinho no mar da vida. Não está. O nosso Deus está ao seu lado. É tempo de você perceber isso. Às vezes nós passamos tempestade na nossa vida e nos sentimos sozinhos. E é verdade. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos na multidão? Quantas vezes nos sentimos sozinhos dentro de casa? Quantas vezes nos sentimos sozinhos dentro da igreja? Quantas vezes a gente se sente assim, mas não é real. É uma ilusão. É uma fantasia nossa, é um medo nosso, porque Deus está presente na tempestade, mesmo que a gente não esteja vendo. Às vezes parece que as coisas não estão mudando, parece que um problema chama outro problema, e começa a se tornar um redemoinho na nossa vida, mas nessa hora Deus está presente, na hora de Deus agir, Deus vai agir na sua vida. Se você está vivendo uma tempestade na sua vida, Deus fala com você nessa noite, eu estou contigo, e vai passar. E vai passar. Não vai durar para sempre. Deus é o Deus da tempestade. Ele tem o controle da tempestade. Não tenha medo. Não tenha incerteza. Tenha fé no Senhor. Deixe Ele te ajudar a acalmar o mar. Pastor, mas o mar está muito alto. A minha vida está um tsunami. Uma onda de não sei quantos metros. Quem é esse que até a tempestade acalma? Quantas lágrimas nós derramamos na tempestade? Quantos medos? Medo é uma coisa que tenta nos dominar de uma maneira que a gente não consegue mais ver a mão de Deus por causa do medo. A gente olha aquela tempestade no mar, ficamos apavorados, e o pavor nos paralisa. Mas Deus fala conosco nessa noite: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa tempestade não é para sempre, porque eu sou o Deus que tem controle de todas as coisas na minha mão, diz o Senhor. E eu quero que você faça desse cântico a sua oração. Talvez você nessa noite está vivendo uma grande tempestade na sua vida, ou você de casa me assistindo também, e parece que a tempestade não tem fim. Parece que não tem fim. É vento, é onda, é chuva, é pavor, é escuridão, é incerteza. Tudo isso domina o nosso coração de uma maneira tão forte, que a gente fica às vezes desamparado emocionalmente por nós mesmos, que a gente chora. Às vezes ninguém está vendo, lá no quarto, de madrugada a gente chora, na nossa casa a gente chora, a gente não pode nem fazer uma oração do café da manhã que a gente já está chorando, devido à tempestade. E quem não passa por tempestade aqui? Quem não está passando por tempestade? Mas o Senhor nessa noite diz: descansa, descansa,
Porque o milagre acontece quando a gente confia e descansa no Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Não deixa a tempestade Se desanimar. o trovão e o mar seguindo vem, Deixa Deus trabalhar na sua vida nessa noite. sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Talvez você veja aqui nessa noite e está passando por uma grande tempestade na sua vida. Talvez você veja aqui nessa noite, ainda não conhece esse Jesus que acalma a tempestade. Um Deus que vem ao seu encontro e olha para você e te ama tanto, a ponto de ter morrido numa cruz e ressuscitado por você. Talvez você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, para pedir que Ele entre no barco da sua vida e da sua história. Eu quero fazer um convite a você nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não deixou Ele entrar no barco da sua vida. Convide Ele a entrar. Eu não estou te chamando para ser um religioso, não estou te chamando para ser membro da Igreja Batista de Araçá. Eu estou te chamando para você convidar Jesus a entrar no barco da sua história, porque sozinho a gente não consegue. A tempestade é muito alta, as lutas são maiores do que a gente imagina. O inimigo trabalha contra a gente, mas tem um que é o Todo-Poderoso, que até o mar obedece: Jesus, o Salvador. Deus falou para Paulo, Jesus falou para Paulo: calma, que você vai chegar do outro lado, e não vai morrer ninguém, 276 homens naquele barco. E Deus está falando para você nessa noite: calma, você vai chegar do outro lado, creia, entrega o teu coração a mim, deixa eu fazer a obra no seu coração. Alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus e convidar Jesus para entrar no barco, eu convido a você, dá um sinal para Jesus: eu quero, Senhor. Levante-me das suas mãos e diga: Senhor, eu quero que o Senhor entre no barco da minha vida. Se você está sentindo o toque de Deus no seu coração, deixe o Senhor trabalhar. Não fique com medo, porque não vou te chamar aqui na frente não, pode ficar tranquilo. Alguém que deseja convidar Jesus para entrar no barco da vida, que ainda não fez. Talvez você está aqui nessa noite, querido, no meio de uma tempestade, que talvez ninguém saiba. Talvez você veio hoje aqui, vou na igreja, e Deus falou com você, porque Ele viu a tua tempestade, e Ele quer acalmar a tempestade da sua vida. Eu quero orar com você também, querido. Nós vamos continuar cantando, e nesse cântico, peço ao Senhor: Senhor, acalme essa tempestade na minha vida. Descansa no Senhor nessa noite.
descansarei, pois sei que és Deus. Vamos orar, querido, vamos orar. Se você está no meio da tempestade, é hora de orar. É hora de clamar àquele que tem poder. Senhor, nós estamos diante do Deus que acalma a tempestade. Ó Deus, teu povo está orando e te buscando. Aqueles que estão passando por lutas, tribulações e tempestade nas suas vidas. Ó Deus, que nesta noite possa sentir o toque do Senhor. E que o Senhor possa agir na vida de cada um. Ó Deus, basta uma palavra do Senhor e o mar se acalma, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos. Recolhe essas orações agora. Eu te peço, ó Deus, humildemente, num Deus que ouve todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.